Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre economia, porque o governo federal anunciou essa semana, o ministro Haddad anunciou essa semana, o pacote de redução de gastos e investimentos do governo federal. Depois do anúncio deste pacote, que era tão esperado pelo chamado mercado, a moeda disparou, o dólar disparou frente ao real, extrapolando a casa dos R$ 6 e chegou a atingir R$ 6,10 agora ao longo da semana passada. Então parece que há um descontrole das contas públicas, segundo esses agentes de mercado, que é validado, fala que é validada por alguns jornalistas supostamente especializados em economia, supostamente especializados, porque nós vamos testar os problemas da economia brasileira no nosso vídeo de hoje. Vamos começar com a dívida do governo. Então o governo precisa diminuir o seu endividamento, mas de quanto é esse endividamento e como tem evoluído esse endividamento? Nós temos aqui um gráfico que mostra dívida bruta do governo geral. Dívida bruta do governo geral não é só a dívida do governo federal, envolve vários entes e inclusive vários entes políticos federativos. Então essa dívida não é só do governo Lula, vamos dizer assim, do governo federal. Essa dívida é de bancos estatais, de empresas estatais, inclusive de governos estaduais e de prefeituras. Tudo isso entra neste cálculo de dívida bruta do governo geral, tá certo? E daí, no primeiro raciocínio, o que o Lula tem a ver com os gastos do prefeito de Varginha? Bom, ele tem até alguma relação, tá? Ele tem até alguma relação. Ele não fala para o prefeito de Varginha gastar mais ou menos, mas a presidência da República vai ser, o Poder Executivo vai ser o principal articulador das políticas econômicas, que dão margem para maior ou menor gasto em geral dos entes públicos aqui no Brasil. Então essa dívida tem uma relação com a presidência da República e as políticas econômicas. Como ela está evoluindo? Vejamos. Ela parte aí de 2012 de 2 trilhões e meio de reais, ou 52,7% do PIB. Metade de tudo que o Brasil produz de riqueza, fluxo de riqueza, produz de riqueza ao longo do ano, era o endividamento do governo. Mas isso foi subindo e chegando a patamares mais altos em 2020, 6 trilhões, com 86,9% do PIB. Depois continuou a trajetória de subida com uma mudança em relação ao PIB, mas uma trajetória absoluta de subida, chegando a 8 trilhões de reais, 8 trilhões de reais de dívida em 2023, ou 74,4% do PIB. E na atualidade nós temos 9 trilhões de reais, ou 78,6% do PIB. Opa, com estes valores astronômicos, não é trilhões de reais, né, 70%, quase 80% de tudo que o Brasil gasta, então parece que os entes de mercado têm razão, a dívida está estratosférica e incontrolável. Bom, nós temos aqui um gráfico semelhante, mas do portal Poder 360, dívida bruta sobe 7 pontos percentuais no governo Lula. É o mesmo gráfico que mostra a evolução desde o governo Dilma, nesse caso em janeiro de 2016, mas agora não está pontuando a cada 12 meses. Veja, agosto de 2016, que é o impeachment da Dilma, dezembro de 2018, né? Então final do governo Temer e assim sucessivamente, e chegando a 78,6% do PIB na atualidade. O Poder 360 fez questão de destacar aqui a dívida, a relação dívida-PIB subiu 4,2 pontos percentuais em 2024, tá? Até outubro, em 10 meses, olha que subida estratosférica, não é? Mas olha só o que o próprio Poder 360 destacou e de modo inconsistente não deu a devida importância, porque ele mostrou que o governo Bolsonaro começou com 74,4% de relação dívida-PIB. Só que antes da pandemia, em um intervalo muito curto de tempo, o governo Bolsonaro chegou a 76,8%. Então houve um crescimento muito grande, num intervalo muito pequenininho de governo Bolsonaro até o início da pandemia de Covid-19. E houve algum tipo de chilique do mercado? Não houve chilique de mercado. Já começamos então a relativizar essa ideia de valor total e de problemas do crescimento, porque em um presidente tem problemas, em outro presidente parece que não tem tão graves problemas. Mas peraí, uma dívida de 76, 78, 80% do PIB. Será que não é uma dívida muito elevada?
Será que os outros países do mundo têm esse nível de endividamento? A resposta no G20 é que não. No G20 não existe um nível de endividamento na relação dívida-PIB tão alto assim. Ou melhor, sempre é muito maior. Sempre é muito maior. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Trending Economics. Nós temos relação dívida-PIB dentro do G20. O Japão está liderando com 255%. 255%. O Brasil, 78,6%, ou melhor, nos dados do Trending Economics, 84,68% nos dados do Trending Economics, tá legal? Enquanto o Japão, 255%. Há uma gritaria lá no Japão? Vamos ver Singapura, 168, Argentina, 155, Itália, 135, os Estados Unidos, tão queridinho dos nossos agentes de mercado, 122%. E vejam que, frente ao período anterior, é o mesmo valor, 122%, e, portanto, o governo americano não consegue demonstrar capacidade de redução desta relação dívida-PIB. Se ele não consegue reduzir, ele pode não vir a conseguir pagar esta dívida. Isso a gente tem no nosso gráfico. Olha só o Japão e os Estados Unidos. A partir da pandemia Covid-19, os valores foram lá para o alto, mas eles não conseguiram trazer os valores de volta para baixo. Eu tive que ler, né? Nós temos os olhos e às vezes somos alfabetizados, então infelizmente acontece esse problema. Eu tive que ler uma economista do INSPER dizer que o problema não é o valor total e nem a relação dívida-PIB. O problema é o crescimento. 4 pontos percentuais ao longo de 2024 é um crescimento que não dá mais para controlar, tá certo? É claro que isso não tem relação com a realidade, tá? Só que vamos imaginar se houvesse não Folha de São Paulo, que dá voz para economistas do INSPER idiotas, vamos imaginar que fosse a Folha de Nova York ou a Folha de Tóquio. O que seria a manchete? Né? Então, dólar dispara, no caso não dos Estados Unidos, eu espero, mas o dólar dispara no caso do Japão, porque o governo japonês, no seu pacote, não consegue reduzir os gastos. Então, o problema não é objetivo, o problema é bastante subjetivo, estamos construindo essa ideia. O problema é que qualquer coisa que o governo anuncie, então a leitura que esses agentes de mercado vão fazer é uma leitura oposta. Quando a gente poderia pensar em mais uma perspectiva, a perspectiva do endividamento externo. Poxa, mas é uma dívida tão alta, e daí a gente vai acabar ficando igual à Argentina. Não vamos ficar igual à Argentina, não é? Como o ministro Guedes falou no final do seu suposto governo, não é? Nós não vamos ficar igual à Argentina porque olha só a manchete do Exame, né? Da Exame, dívida externa bruta estimada de 355 bilhões em março, afirma o Banco Central. 355 bilhões, então veja, é um valor muito pequeno de endividamento externo que o Brasil tem. Hoje, a nossa dívida externa não é um problema. A dívida interna é que é muito maior do que a dívida externa. Além disso, a nossa dívida externa é protegida por um colchão de pagamento, um seguro de pagamento desse endividamento. Hoje, esse colchão levanta valores de 6,86 meses de vencimento. Então, hoje o Brasil tem, para pagar, 6 meses de endividamento, tá certo? Há, nos próximos 12 meses, 1,28 trilhões de dívida pública federal, mas o Brasil tem já 6 meses prontinhos de pagamento dentro desse colchão. Então explodiu o Brasil, tá? 6 meses de pagamento está garantido, mas não explodiu o Brasil, há fluxo dentro desse colchão e por isso a gente tem recursos para a continuidade deste pagamento. Então, frisando e muito importante, a dívida externa não é um problema. E frisando isso por quê? Essa dívida externa é em qual moeda? Em qualquer moeda. É uma dívida com agentes fora do Brasil, tá certo? São bancos, são pessoas, são empresas, são governos, por extensão. Então, são agentes econômicos fora do Brasil. Em qual moeda? Na moeda que for o caso. Então, essa dívida pode ser em real, tá? Mas essa dívida pode ser em euro, pode ser em renminbi, pode ser em rúpias, pode ser numa moeda de madeira utilizada numa vila do sul de Angola. Pode ser em tudo isso, tá? Mas essa dívida é principalmente em dólar. E, portanto, a gente passa a entender que o endividamento em dólar no Brasil é um endividamento menos importante. O endividamento mais importante aqui no Brasil é o endividamento em reais. E é aí que aparece um probleminha. É endividamento interno em reais. Esse endividamento é impactado pela taxa de juros da Selic.
né, a taxa de juros organizada pelo Banco Central Brasileiro, que hoje está ainda nas mãos de Campos Neto, indicado por Bolsonaro. No ano que vem, o Banco Central estará nas mãos de Gabriel Galípolo, indicado por Lula, mas ainda hoje, né, durante os 2 primeiros anos do governo Lula, está nas mãos de Campos Neto, indicado pelo governo Bolsonaro. E isto faz com que haja o pagamento muito alto de dinheiro do governo federal para a rolagem da dívida, para a emissão de novos títulos de financiamento do governo no mercado. Dá uma olhada quanto que o Bolsonaro pagava, Bolsonaro que indicou o Campos Neto, e quanto que o Lula paga. O Bolsonaro chegou a pagar valores, segundo o Poder 360, de 586 bilhões de reais em 12 meses. Mas dá uma olhada na trajetória de aumento do valor pago para a rolagem desta dívida por causa da taxa de juros do Banco Central do Campos Neto. Chegamos a 869 bilhões. 869 bilhões em 12 meses. Agora, será que alguém consegue ver uma inconsistência nos dizeres de mercado e nas suas vozes nos meios de imprensa? Precisa de um pacote de gastos para diminuir, um pacote de cortes para diminuir os gastos do governo federal. Enquanto esse pacote não vier, então aumenta a taxa de juros. Só que aumenta a taxa de juros, que aumenta para 870 bilhões os valores que o governo federal tem que pagar para rentista, para grandes instituições financeiras. Porque quem detém esta dívida, está marcado aqui, vejam, detentores da dívida. As instituições financeiras seguem como as principais detentoras da dívida pública interna, 28,6% de participação no estoque, os fundos de pensão, 23,7% e os fundos de investimento, 22,4%. Então, novamente, não é dívida externa, é dívida interna, é dívida em reais. Um indicador do valor dessa dívida mais cara, mais barata para o governo federal, é a taxa de juros, que aumentada faz com que o governo federal pague mais para quem? Para instituições financeiras, para fundos de pensão, para fundos de investimento, tá certo? Fazendo com que o Brasil tenha um ônus cada vez maior no pagamento desses valores. Mesmo assim, isto não é um problema econômico. E por que não é um problema econômico? Porque um país não quebra na sua própria moeda. Lembra que os Estados Unidos têm 122% de relação de dívida PIB? E não há gritaria de mercado nos Estados Unidos ou em escala mundial? E por quê? Porque essa dívida americana é em dólar. Agora, qual é a moeda que é gerenciada e, atenção, produzida pelo governo dos Estados Unidos? É o dólar. Então, os Estados Unidos têm dispositivos internos de geração de recursos para o pagamento desse seu próprio endividamento. Não é o caso da Argentina. A Argentina tem uma dívida externa em dólares de curto prazo muito, muito elevada. Então, a Argentina não tem como gerar dólares para o pagamento do seu endividamento externo. A dívida externa em dólar do Brasil é muito alta? Não. A dívida alta do Brasil é interna em reais. E por isso essa dívida não gera quebra da economia brasileira. Isso é balela, isso é papo mole de analista de mercado, de suposto economista, jornalista economista, tá certo? Vamos trazer então tudo isso para o cenário recente. Então vai lá o ministro Haddad e faz o seu pacote de corte de gastos, mas ele foi largamente criticado pelo mercado. Criticado por quê? Trata-se de um problema, gente, vamos agora colocar as coisas, vamos colocar a bola no chão, tá? Trata-se de um problema de conflito distributivo. Então o mercado quer corte de gastos. Há um perfil de aumento da dívida, tá? Esse perfil não é descontrolado, mas esse perfil deve ser controlado através de cortes. Agora, se haverá cortes, esses cortes vão estar estabelecidos para quem? E atenção muito importante, se haverá cortes, quem vai receber esses cortes? Se vocês entenderam esta ideia, tá? Então como o governo vai distribuir esses cortes na sociedade, são subsídios para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, são os cortes, impostos em taxas de juros, são os cortes em saúde e educação, então alguém vai pagar essa conta, tá? Eu ouvi essa semana um suposto jornalista econômico da CBN no UOL. Eu achei estranho o UOL trazer um jornalista especializado em economia da CBN, porque eles têm os próprios incompetentes dele, como Raquel Landim, que podem falar besteira. Não precisa trazer um imbecil como esse tal de Teco, nome Teco, para falar besteira no outro meio de imprensa.
E ele disse que é como se o Brasil fosse você. Uma família, uma pessoa. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Se o seu vizinho, se o seu parente gasta muito e não paga para você, então você não empresta mais dinheiro para ele. E isto que é o mercado. Sempre que algum imbecil falar para você sobre contas públicas equivalente, análoga a contas pessoais, desliga a televisão, desliga o rádio, não ouve o podcast, porque é um imbecil. Eu acabei de falar para vocês, o corte de gastos está ligado à ideia de onde esses cortes vão acontecer. Será que o papai fala, eu vou cortar você filhinho, eu vou cortar você mamãe? Não, não tem esse tipo de corte de gastos. Será que o papai faz moeda dentro de casa? Não, o papai não faz moeda, mas o governo federal faz moeda. Será que o papai gerencia importações e exportações? Não, né? O papai não gerencia isso, o governo federal gerencia. Então, o governo federal não é contas pessoais. Isso é discurso neoliberal estúpido, já superado há anos em Estados Unidos e Europa e ainda mantido aqui no Brasil. E daí, de novo, o problema que é o problema distributivo, que é um problema político, relações de poder. Quem vai pagar a conta desses supostos cortes de gastos? Daí vem o ministro Haddad e anuncia cortes de gastos. Como? Uma averiguação do BPC, benefício de prestação continuada. São pessoas que recebem algo análogo à aposentadoria, mas em condições mínimas em valor, e são pessoas em uma condição de vulnerabilidade extrema. É um idoso cadeirante, né? É uma pessoa com deficiência mental e assim por diante. Então, revisão do BPC, novo cálculo de salário mínimo. Não haverá atenção, redução do salário mínimo, mas um novo cálculo, a redução do crescimento do salário mínimo, tá certo? E junto com isto, o ministro Haddad anunciou um corte do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Ah, isto não pode. Mas espera aí, não pode por quê? Isso era promessa de campanha do Lula. Então, isso já está contabilizado, vou utilizar a expressão maldita do mercado, precificado, desde 2022, porque era promessa de campanha, tá certo? E mais, do ponto de vista fiscal, o corte do imposto de renda é neutro. É neutro por quê? Porque haverá corte do imposto de renda, corte do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, junto com aumento da tributação para quem ganha mais de 50 mil reais por mês. Quem ganha 50 mil reais por mês, pessoa física, isso deve estar ligado, em grande parte, à repartição de lucros e dividendos de empresas. E, portanto, para que isso aconteça, é necessário tributar lucros e dividendos. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que não tributa lucros e dividendos de empresas. Daí isto vai ser introduzido, que me parece justo do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Há corte, sim, inclusive uma revisão dos beneficiários de Bolsa Família e do BPC, a revisão do aumento do salário mínimo. Então os setores mais populares estão pagando a conta desse corte, mas quem mais paga a conta desse corte? Também setores mais endinheirados da sociedade e principalmente rentistas. E aqui é que apareceu a grita. Porque a quantidade de valor cortado está adequada, segundo eram as expectativas de mercado. Mas na hora que o Haddad anunciou esses cortes envolveram também aqueles rentistas da Faria Lima, aí veio a gritaria que a gente pode ver através da manchete da Folha de São Paulo, da reportagem da Folha de São Paulo. Vamos ampliar essa reportagem? Vamos? Está marcado aqui, olha o que aconteceu. Lula tem combatido a ideia de responder ao que chama de invisível. O presidente refuta o corte significativo das despesas, em especial em áreas básicas e sociais, sob o argumento de que não é gasto, é investimento. E vejam como a Folha de São Paulo coloca entre aspas, ironicamente, o presidente está errado. O presidente está errado de não cortar benefícios sociais. Está errado de não cortar investimentos no Sistema Único de Saúde, nas universidades públicas, nos institutos federais de tecnologia. Ele está errado de fazer isso? Me parece que não. Ele estaria certo em aumentar sim a tributação junto a esses mais ricos e dentro deste pacote atingindo um valor bastante alto de 327 bilhões de redução de gastos e investimentos do governo no intervalo de 5 anos. 327 bilhões que eram expectativas do próprio mercado. Mas o valor atende às demandas de mercado, mas não atende o quê? Não atende ao problema do conflito distributivo. Então é a política.
Não é o valor, é a política. Porque onde o mercado queria esses cortes? Queria esses cortes em saúde, queria esses cortes em educação, queria esses cortes em benefícios sociais, queria cortar o mais pobre, queria sangue. Como o governo federal fez cortes junto a esses setores, o que eu acho lamentável, mas fez também entre setores mais endinheirados, daí veio a grita de mercado. Só que isso tem um desdobramento político-ideológico ou político-partidário. Porque através dos cortes demandados pela Faria Lima, os cortes demandados pelos setores de mercado, haveria uma dilapidação enorme da base de sustentação política do governo. São os setores mais populares que têm maiores ganhos em governos PT nos últimos anos, desde 2002. Portanto, cortar nesses setores é descapitalização política do atual presidente, dificultando as perspectivas de reeleição, de eleição de alguém das bases populares em 2026 e, portanto, é o mercado jogando dentro da política partidária do Brasil. Ele não quer alguém do campo do PT, do campo progressista, na presidência em 2026. Ele quer alguém do campo da direita ou até da extrema-direita, preferencialmente, quem sabe, da extrema-direita. Como foi o caso de Temer, supostamente de direita, fazendo reformas que enfiaram a faca nos setores populares brasileiros. Ou Jair Bolsonaro, que não privatizou, doou empresas aos setores cientistas de mercado, como foi o caso da Eletrobras, que a gente ainda vai pagar essa conta. Então trata-se da Faria Lima, trata-se do mercado jogando político-ideologicamente, político-partidariamente com este corte de gastos. Podemos reforçar isso numa última perspectiva. Dá uma olhadinha aqui a manchete da Reuters. Em 2022, em 21 de outubro de 2022, manchete da Reuters reproduzida pelo UOL, e daí diz o UOL Reuters, com um pacote de 273 bilhões, uso da máquina impulsiona Bolsonaro na eleição e não tem punição à vista. Então, vamos comparar. O governo anunciou agora uma redução de gastos de 300 bilhões de reais para os próximos 5 anos. No intervalo de 20 dias, o governo Bolsonaro aumentou os gastos em 273 bilhões. Mas o que aconteceu com o dólar agora, quando o governo anunciou cortes para 5 anos de 300 bilhões? O dólar extrapolou R$6. Mas e lá em 2022? Aqui a gente tem o gráfico de cotação entre real e dólar. Eu coloquei para vocês não a data de outubro, mas um mês seguinte, né? Novembro. Então, vejam, nesse intervalo, próximo de novembro, o dólar está oscilando entre 3,20, 5,20, 5,30, 5,40, tá legal? Então, o mercado estava muito confortável quando o Bolsonaro buscava usar a máquina pública para a reeleição, com aumentos exorbitantes de gastos públicos. Era o auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, né, era um monte de coisas. Eu nem estou falando do uso da Polícia Federal para dificultar eleitores potenciais do Lula na eleição. Não estou falando de política ou de crimes eleitorais, estou falando só de economia. Tá? Então, isto é crime? Sim, isto é crime. Tá? Só que o dólar estava relativamente confortável nesse intervalo. Agora, quando o governo Lula anuncia uma redução de gastos, daí o dólar dispara. Porque, de novo, não é a quantidade de valor reduzido, é um problema de política distributiva. Onde esses cortes vão ser feitos? A Faria Lima não quer pagar a conta. E mais, a Faria Lima quer jogar esta conta em cima de setores populares, dilapidando o governo PT para que haja um próximo governo que seja o governo da Faria Lima. É um tema extremamente polêmico, mas eu não poderia deixar de conversar com vocês. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica acerca disso, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.